Este vídeo é o primeiro de uma sequência de 3, em que vamos conversar um pouco a respeito de como o orixá age na nossa vida. Para você que não me conhece, meu nome é Wallace, eu sou o líder da Casa da Padilha, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Antes da gente prosseguir, eu quero pedir a você que me assiste que se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Quando você faz isso, você fica por dentro de cada vídeo novo que nós lançamos por aqui. Manda ver também no teu like. Deixa o seu like, o seu joinha, porque ele fortalece o nosso canal. E assim chegamos a mais pessoas que precisam de ajuda e orientação. Então, estou contando com você. Para a gente entender vida no orixá, precisamos, primeiro de tudo, de humildade. Mas espera aí, o que é humildade? Não é voto de pobreza. Humildade não é você fazer as suas coisas de graça, não tem nada a ver com isso. Humildade no sentido da gente reconhecer que nós somos inferiores ao orixá. Por que isso? Eles são deuses e nós não somos. Quando você se inicia num orixá, é aí que você passa a fazer parte dos cultos direcionados a ele, seja por alguma religião específica, seja por alguma cultura X, Y ou Z, é em cima dessa questão. Então, quando sai num jogo que você é filho de A, B ou C, sem que você tenha uma iniciação para isso, é um modo popular de se dizer que você tem uma relação energética que é melhorada a partir do momento em que você se inicia para aquele orixá. Ou seja, enquanto você não raspou teu santo, o orixá sequer reconhece você. Estamos falando em linhas gerais. Nós, brasileiros, temos muito essa questão do afeto, de que nós precisamos ter um pai ou uma mãe espirituais. Não é bem por aí, não. Quando a gente tem uma iniciação em um santo, é porque dentro da nossa vida é aquela energia que protege o nosso ori, que vai proteger a nossa vida espiritual, e a partir daí, na força de Xangô, de Exu, Oxum, Ogum, Iemanjá e tantos outros, você vai ter uma rede de proteção maior para Ori, que é a sua energia primordial, digamos assim. Estou resumidamente falando e assumidamente dizendo, estou falando em linhas gerais. Nesse ponto, quando você se inicia em Ogum, é porque o teu caminho fica mais equilibrado na energia de Ogum. Quando você se inicia em Oiá, da mesma forma. Nesse contexto, você está ingressando em um culto a uma divindade. Portanto, se estamos reverenciando uma divindade, todo ritual que nós fazemos é em louvor a ela e não a nós. Então, a gente já viu aqui pela internet orixá batendo cabeça para Zé Pilintra. Não faz o menor sentido. Não que Zé Pilintra não seja necessariamente alguém muito importante, mas são dois caminhos completamente diferentes. Zé Pilintra, os malandros, Exus e Pombagiras, são os nossos ancestrais que vão se tornando guardiões do nosso caminho e vão nos protegendo por vontade deles, enquanto a gente não decide reverenciá-los. Eles, entretanto, vão tomar essa postura porque estão sendo pais. E aí sim, eles vão cuidar da nossa vida, porque eles vão cuidar da família deles, que somos nós. Entendido isso, essa relação não existe com o orixá. É difícil falar não existe porque é muito taxativo. Sempre há os pontos de fuga, sempre há os pontos de saída. Mas, via de regra,
A relação com o orixá é num outro modelo, num outro contexto. Exus e pombagiras são espíritos, orixás, deuses. Nesse ponto, então, eu procuro um Deus para que ele possa me ajudar. E para que ele me ajude, precisa de iniciação. Esse é o contexto, num sentido religioso. Então, o candomblé vai iniciar de uma forma, em Queto, de outra maneira, em Jeje, de outra, em Angola, de outra, e assim vai acontecendo. O orixá pode acertar a sua vida? Só quem pode, de fato, acertar a sua vida é você. Você, com o orixá ou sem ele, é a única pessoa responsável pelo teu sucesso e pelo seu fracasso. Quando você reverencia o teu orixá corretamente, ele, dentro do caminho que ele traça, dentro da sua área de atuação, vai te dar o que está te faltando. É o caso, por exemplo, vamos falar sempre de Ogum. Nesse sentido, é o deus da guerra. Ogum, aquele que tem água em casa, mas que prefere tomar banho de sangue. É um assassino. Porém, ele não é só isso. Ele é um orixá que trabalha com a tecnologia, que trabalha com a metalurgia, que trabalha com a coragem, que trabalha com tudo isso. Então, outros orixás são medrosos? A resposta é não. Mas a força de Ogum, o seu modo de ser, é em cima dessa questão. Então, ele tem isso para te dar. Não faria, a meu ver, muito sentido você pedir amor para Ogum. Ogum, meu velho, abre caminhos para o amor. Primeiro que, meu velho, é uma relação muito mais de proximidade que nós não temos com o orixá. Temos, sim, com o nosso Exu e com a nossa pombagira, que são deuses ou não são. Embora pela própria estrutura linguística, embora por toda a conotação religiosa, eles não sejam deuses, na nossa vida, se Exu e pombagira ocupam esse lugar, porque nós os entronamos nesse sentido, a nossa vida vai muito bem. E aí teremos o equilíbrio, porque você se inicia num orixá, reverencia Exu e pombagira. Tua vida caminha no mais perfeito equilíbrio. Tanto é importantíssimo a gente destacar. Quando falamos em Exu, em pombagira, em divindades, sejam elas quais forem, elas não são quem nos assessoram, mas no fundo é isso que elas fazem. Porque você reverencia, eles cuidam de nós. Ao cuidarem de nós, eles vão criando uma proteção energética que é a própria presença deles na nossa vida. Quando isto ocorre, a sua vida precisa crescer. A sua vida precisa ter caminhos abertos e assim terá. Quando a gente pensa em beleza, em amor próprio, lembramos sempre de Oxum. Sim, mas nós nos esquecemos também que Oxum é mulher com força masculina, como diz uma parte dos seus oriquis. Dessa forma, então, como podemos adaptar a força de Oxum à nossa vida para que sejamos felizes? Será que em algum momento, no nosso caminho espiritual, ela é a força que nos equilibra? Esse é o ponto que aí sim, num jogo de búzios, para quem vai para Ifá, nos rituais deles por lá, vão se identificar. Olha, você precisa de dinheiro, então Oxum vai te dar essa grana. Não necessariamente. Oxum, dentro da sua força, do seu poder, é amor próprio, é autoestima, é ter tudo. Exu abre caminho para tudo, também para dinheiro, também para amores, para todas essas situações. E aí, no contexto em que você una, por exemplo, o orixá Exu a Oxum, a sua vida vai ter bastante dinamismo. Mas se você já é muito dinâmico, talvez na sua vida um orixá que equilibre você seja o oposto disso. Como tudo começa e termina em Exu, é onde precisamos sempre reverenciar este poderoso orixá e junto a energia que vai nos dar equilíbrio. Mas o orixá principal, Ori. Quando nossa cabeça está confusa, quando a nossa cabeça não aceita os rituais, quando a nossa cabeça não aceita a felicidade, teremos muito problema. Exu não vai mexer nesse contexto. Em linhas gerais,
Isso é o básico e o mínimo que nós podemos passar a entender nessa questão de orixá. Orixá é muito além disso. Então, se eu quero vitórias, eu peço apenas a Ogum? Não. Xangô não vence? Oxalá não vence? Obaluaí não vence? Iemanjá não vai vencer? Esse é o contexto. A vitória sempre chega ao nosso caminho. Chega ao nosso caminho pela presença do orixá, em cima de como eles agem na força que eles têm. Como é que você vai pedir para alguém voar se alguém não voa? É como se fosse isso. Como você vai pedir para Ogum ficar mais sensível se ele é a própria guerra encarnada? Como você vai pedir para Oxum ir lá e comer os outros na porrada se ela é mais estrategista nesse contexto? Então, estamos fazendo aqui alusões, analogias e explicando o mais básico do básico, do básico, do básico e do básico. Deixe aqui nos comentários quando você percebeu a necessidade do orixá na sua vida. Se você não conhece o teu Exu, nem da Pombagira, entre em contato com a Casa da Padilha pelo telefone que aparece aqui na sua tela e agende um jogo de búzios conosco. Você entra em contato com minha equipe marca o jogo para você e eu faço o jogo de maneira online e em tempo real. Antecipo que o nosso jogo não é barato e não é caro, é no valor justo. Na troca da energia do dinheiro é que tudo acontece na nossa vida. Siga a Casa da Padilha nas redes sociais para vídeos diários sobre macumba e deixe aqui nos comentários: eu sou vencedor pelo meu orixá. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus. No axé da Maria Padilha. Até a próxima. Tchau, tchau.